Ok, tudo certo? Então vamos lá, pessoal. Sequência, então, da resolução da lista de exercícios sobre volumetria de neutralização. Então, a gente já preparou a resolução do exercício 1, 2 e 3 e vamos para o exercício 4, então, da nossa lista. O exercício 4 fala o seguinte, ó, titularam-se 25 ml de uma solução de ácido fórmico. Então, ácido fórmico é o ácido metanóico, certo? Então, 25 ml de ácido fórmico. Ele dá uma precisão aqui de 4 algarismos significativos, né? Como a gente não está preocupado aqui com essa questão da precisão, então a gente vai fazer o cálculo só com 25 aqui, rapidinho. De concentração, 0,1200 mols por litro. Também 4 para manter a precisão, né? Ok. O ácido fórmico foi titulado com uma solução de hidróxido de sódio padronizado, então, de concentração 0,1000 mols por litro, né? E a primeira pergunta, que é a pergunta 4.1, é qual o volume equivalente? Bom, pessoal, quem é o volume equivalente? É o volume necessário, né, para reagir completamente com essa quantidade de milimols de ácido fórmico que eu tenho aqui no Erlenmeyer. Portanto, eu vou primeiro calcular o número de milimols de ácido fórmico, ou seja, N1 é o produto, né, de concentração vezes volume, ou seja, 0,12 vezes 25, como eu falei aqui, eu não estou muito preocupado com a precisão. Então, 0,12 vezes 25, 3 milimols. Seria 3,000, né? Correto. Muito bem, se a proporção é de 1 para 1, ou seja, 1 de NaOH reage com 1 de ácido fórmico, formando o formiato de sódio, né? Ou seja, seria esse sal aqui, mais água. Quer dizer, se a proporção é 1 para 1, eu tenho 3 milimols de ácido fórmico, eu vou precisar de, para atingir o ponto de equivalência, né, a mesma quantidade, 3 milimols. Portanto, qual é o volume equivalente? Ora, muito simples. Se a concentração de hidróxido é 0,1000, 0,1, né, e eu preciso adicionar 3 milimols, né, que volume eu tenho que transferir? Então, meu volume equivalente será 30, né? 30 mililitros. Ou seja, 30 mililitros da base reage completamente com 25 do ácido, porque a concentração aqui tem uma diferencinha. Ok? Tranquilo. Bom, a próxima pergunta, a pergunta 4.2, é qual o pH no início da titulação? Bom, pessoal, pH no início da titulação é o pH antes de começar a adicionar hidróxido de sódio, antes da abertura da torneira da bureta. Ok? Então, veja lá, ó. Antes da abertura, lá no Erlen, eu só tenho um ácido fórmico. Se é uma solução, então 4.2, se é uma solução de um ácido, né, uma solução aquosa, ele vai ionizar-se, e aí eu teria então, né, esse equilíbrio ácido fórmico, íons H+, ou prótons, e o formiato. Foi dado o Ka está aqui no texto do 1,8 vezes 10 a menos 4. Então, qual vai ser o pH da solução? É sempre, né, aquela situação que temos que lembrar. Inicialmente, o que nós temos? 0,1200 mols por litro de ácido fórmico. Nesse instante, ainda, né, considera-se que ainda não se iniciou a ionização, então não tenho nada de produtos. Bom, aí eu tenho a ionização. Uma parte desse 0,12 vai ionizar e nessa ionização forma-se na proporção 1 para 1 para 1. Se X mols por litro de ácido fórmico se ionizar, vai formar X de H+, e X de acetato, de formiato. Quando o meu sistema atingir o equilíbrio, ou seja, as velocidades da reação direta e inversa se igualarem, né, as concentrações permanecerão constantes, ou seja, eu terei 0,12 menos X, que foi o que ionizou. Aqui não tinha nada, vai ter X, não tinha nada, X e X. Muito bem. Qual é a relação entre o Ka e as concentrações das espécies no equilíbrio?
é a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Eu coloquei tudo aqui em função de x, portanto, é um sistema possível e determinado. É só resolver essa expressãozinha aqui. Ou seja, concentração de H+, no equilíbrio, x de formiato, x, e de ácido 0,12 menos x. Bom, essa expressão resultaria numa expressão de segundo grau, né? Porque x², x a primeira e c, né? O que nós vamos fazer aqui para simplificar a solução desse problema é considerar que esse x é muito pequeno perto do 0,012 e que essa subtração tende a 0,012. Assim minha conta fica fácil. De modo que x vezes x, x² vai ser igual a 0,12, que multiplica 1,8 vezes 10 a menos 4. 1,8 exponencial menos 4 vezes 0,12 igual a 2,16 vezes 10 a menos 5. Portanto, o x, que nada mais é do que a concentração de H+, é a raiz disso aí. Então, raiz igual a 4,65, aproximando, vezes 10 a menos 3, e, consequentemente, o pH nesse instante, então, antes de começar a adição do hidróxido, log desse valor, menos log desse valor, né? Então, 2,3. Correto? Então, tá aí. Né? 4,2, qual o pH, né, no início da titulação? Então, né, no instante exatamente anterior à transferência do hidróxido para o Erlen. Beleza. Ainda no 4,2, ele quer saber também o seguinte: qual o pH no ponto de equivalência? Ou seja, qual o pH teórico, né, porque o ponto de equivalência é um ponto teórico, né, é o ponto no momento em que você transfere o número de mols da base que vai reagir completamente com o número de mols total de ácido na proporção da reação, que no caso aqui é 1:1. Né? Então, assim, esse é um valor teórico. Qual é o pH nesse instante? Pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá. Eu estou titulando um ácido fraco, tanto que o K foi dado, é 1,8 vezes 10 a menos 4, né? Com uma base forte. Então, o que vai acontecer? Veja, quando a quantidade, ou quando eu colocar 30 ml, como eu acabei de calcular no exercício, né, a primeira parte, 30 ml da base, eu estarei adicionando, né, o volume equivalente, né, da base, que é 0,1000, o volume equivalente eu calculei e deu 30. Ou seja, 3 milimols, já calculamos isso anteriormente, né, da base, consome, né, os 3 milimols de ácido, de acordo com os dados do problema, são esses aqui, né, o volume 25. Então, com a proporção é 1:1, 3 milimols do ácido reagirão com 3 milimols da base. O que vai acontecer? Bom, nesse momento, eu tenho a formação do meu produto, que é o formiato de sódio, né? Ou seja, no início, eu tinha aqui, não tinha nada de hidróxido, tinha 3 milimols de ácido. Não tinha nada de produto, ou seja, seria antes de abrir a torneira, que é o caso anterior, né? Aí eu tenho a reação. Quando eu abro a torneira e coloco 30 ml, eu coloco 3 milimols de base. Bom, esses 3 milimols vão reagir com 3 milimols do ácido e vão formar 3 milimols de sal. A água aqui é solvente, não importa. Né? Dentro desse volume aqui, 25 com 30, 55, número, esses milimols aqui não vão alterar essa quantidade. Ou seja, o meu sistema vai chegar no final aqui dessa minha titulação, então eu consumi toda a base, neutralizei todo o ácido, o que eu tenho são 3 milimols de sal. Em que volume? Veja, 25 mais 30, né? Certo? O que vai me dar uma certa concentração aqui de sal. Vamos passar para outra página aqui. Quer dizer, qual é a concentração de formiato de sódio? Né? Na mais HCO.
vai ser 3 dividido por 30 mais 25, né? Ou seja, 55, que me dá uma concentração de 3 dividido por 55 milimols mililitros, vai dar mol por litro, tá? Então, 0,0555 mols por litro, ok? Milimol, volumes, mililitros. Então, mol por litros. Muito bem. O que vai acontecer, pessoal? Acontece que esse sal aqui, ele é um sal cuja origem... Vamos voltar na página anterior aqui. A origem é uma base forte e um ácido fraco. Certo? Quer dizer, o que é esse composto Na que está em solução, né, dissociado, né? Veja, o sódio... eu vou colocar a reação aqui novamente. Ou melhor, vou botar assim, NaHCO-. Esse sal ele está dissociado na forma de íons Na+, e íons formiato. Beleza. Acontece, pessoal, que Na+, né, se eu usar aqui o modelo de Bronsted, ele é o par conjugado de uma base forte. Então isso aqui é um que eu chamo de um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, a tendência dele é permanecer na forma de Na+, nesse meio. Entretanto, o formiato é par conjugado de um ácido fraco, portanto isso aqui é uma base forte de Bronsted. E uma base forte... O que é uma base de Bronsted? É uma substância capaz de receber prótons. Ela vai reagir com a água, num processo que nós chamamos de hidrólise. Então, ela vai remover prótons da água para formar o ácido de origem, que é um ácido fraco. Então, a base forte formando um ácido fraco. E, consequentemente, vai liberar para a solução íons hidroxila. Isso aqui é o que a gente chama de hidrólise. E, portanto, é uma constante de hidrólise. Certo? A constante de hidrólise, qual é a relação entre as concentrações? É produtos, HCOOH, vezes OH-, sobre os reagentes, no caso aqui só o formiato, porque a água, novamente, né, é o solvente. Então, para saber o pH, eu preciso calcular essa concentração aqui. Eu sei o valor da constante. Não, o valor da constante não foi dado, eu tenho que calcular. Qual que é o valor da constante? Bom, a gente já mostrou isso aqui em exercícios anteriores. A constante de hidrólise ela não é tabelada, mas você calcula sempre pela relação, dependendo se é um ácido fraco ou uma base fraca. Está formando, como é um ácido, é KW sobre Ka, né? Então seria 1 vezes 10 a menos 14 dividido 1 exponencial menos 14, dividido pelo Ka do ácido, que foi dado 1,8 exponencial menos 4. Então Ka é 5,56, aproximando, vezes 10 a menos 11. Muito bem. Acontece, vamos pegar aqui para ficar tudo no mesmo foco. Que a hidrólise, da mesma forma, né, ela ocorre em etapas, né? Vamos fazer um quadrinho aqui para ficar mais didático. Né? Então eu tenho a água é o solvente. Eu tenho no início 0,055 mols por litro de formiato e não tenho nada de produtos. Aí inicia-se a hidrólise. Uma parte disso, né, reage com a água, recebendo prótons da água, forma uma quantidade proporcional, como é 1 para 1, X de ácido fórmico e X de íons hidroxila. Quando o meu sistema entrar em equilíbrio, eu terei aqui a quantidade inicial menos o que foi hidrolisado, aqui X e X. Então eu vou substituir tudo em função de X e o valor da constante eu vou calcular a concentração. Portanto, ó, 5,5610 a menos 11 é igual a concentração de ácido fórmico, para ficar tudo em função de uma mesma variável, X. Concentração de OH menos, X. Eu podia chamar de OH menos ao quadrado também. Por formiato, 0,055 menos X. E aí, novamente, faço a aproximação, para a minha conta ficar mais simples. Eu posso fazer essa aproximação em qualquer situação? Não. Eu tenho que lembrar o seguinte, quando essa constante começa a ficar muito alta, muito próximo de 1 da unidade, né, ou essa solução ficar muito diluída, eu não posso aproximar, eu tenho que fazer o cálculo, né,
achando o delta e as raízes aí, ok? Eu posso fazer um teste. Depois que eu calcular o x, esse x não pode ultrapassar 5% da concentração inicial aqui. Então isso aqui é 100, esse valor x vai ser o grau de ionização, ok? Bom, resolvendo essa expressão, vai ficar então que x² é igual a 0,055 vezes 5, esse valor aqui, 0,055. Então é 3,0610 a menos 12. Portanto, o x vai ser a raiz quadrada disso, igual. E o x nada mais é do que a concentração de OH-. Então, 1,74875,10 a menos 6 mols por litro. Portanto, o valor do POH no ponto de equivalência vai ser o log desse valor, menos log na verdade, né? 5,8, aproximando. O pH é a diferença para 14, mais 14, 8,2. Ok? Então tá aí, né? Esse é o valor do pH, né, da solução que estará, né, lembrando, né, dentro do Erlen no momento em que eu colocar aqui, né, 3 milimols da base, que vai consumir os 3 milimols que eu tinha do ácido fórmico, e isso aqui então é convertido em formiato de sódio, certo? Daí pela hidrólise, em função, né, disso ser de um ácido fraco e isso uma base forte, eu tenho um pH de 8,2. Então, lembrando, né, daquela curva de titulação, nessa situação, veja, como é uma titulação de uma base, aqui pH por volume de OH-, de um ácido fraco por uma base forte, né, o pH no ponto de equivalência é após o 7, quando eu tenho forte com forte é 7, né? 8,2 está além, né? Ok? Daí toda aquela teoria que a gente já discutiu também, quem seria o indicador adequado, né? O indicador que vire aqui o mais próximo possível do ponto de equivalência. E aí o indicador vai mostrar que valor? O indicador mostra o ponto final experimental, né, da situação, que é diferente do ponto de equivalência, só aproveitando para recordar aqui. Beleza? Então, tá aí mais uma parte do problema. Vamos aí em frente. Ok, então já calculamos o pH inicial, o pH no ponto de equivalência. Agora ele quer que a gente calcule o pH nessa região aqui, quer dizer, ó, se o ponto de equivalência é em pH 8, né, 8,2, ele quer que você calcule qual seria então o pH 1% antes e 1% depois do ponto de equivalência. 1% antes e 1% depois. Né? Então, quem é o pH nessa região aqui bem próxima do ponto de equivalência, antes e depois, que é aquele cálculo que a gente faz para mostrar a eficiência, né, do indicador, né, uma vez que essa região aqui é uma região de um grande salto de pH para um pequeno volume de OH-. Ok? Então vamos lá. Aqui é o volume equivalente, ele quer 1% antes, 1% depois. Muito bem, pessoal, vamos lá. 1% antes. Como nós já fizemos lá na primeira parte, então ainda no 4.2. Vamos lá. O hidróxido, só recordando aqui, tem concentração 0,1000. E eu calculei o volume equivalente, deu 30 mililitros. Certo? Que está neutralizando o ácido fórmico de concentração 0,12. E o volume inicial aqui era 25 mililitros. Pessoal, então veja, se o volume equivalente é 30, quem é 1%, qual é o volume 1% antes? E qual é o volume 1% depois desse volume equivalente? Né? Quanto que é 1% de
30. Ora, se 30 é 100%, 1 é x, ou seja, é 30 dividido por 100. 30 dividido por 100. Então, 1% seria 0,3. Quer dizer, quem é o volume 1% antes? 1% antes seria 30 menos 0,3, ou seja, 29,7 mililitros. Então, qual o pH quando eu adicionar 29,7 mililitros de hidróxido? Certo? E 1% depois? Qual o pH ao adicionar 30,3 mililitros? Ou seja, eu tenho excesso da base, né? De uma base forte é direto. Ok? O cuidado que vocês têm que tomar é justamente 1% antes. Por que 1% antes? Porque 1% antes eu vou ter uma mistura, porque eu não vou neutralizar todo o ácido, vai sobrar uma certa quantidade de ácido. Correto? E aí, consequentemente, eu vou ter uma mistura de um ácido fraco com um sal. E isso é o que a gente chama de uma mistura tampão. Então, o pH tem que ser calculado através de uma expressão da constante de equilíbrio da equação de Henderson, né? Muito bem, ó, eu já sei do cálculo anterior que o número de milimols de ácido aqui é 3 milimols, ou são 3 milimols, né? Veja, quanto de ácido de base eu vou adicionar, né, 1% antes do ponto de equivalência? 29,7. Em outras palavras, NaOH. Né? Quantos milimols eu estarei transferindo? Se é 0,1 ou 0,1000, né? E eu estarei transferindo 29,7 mililitros, eu estarei transferindo 2,97 milimols. Então, vamos lá, ó. NaOH reage com o ácido fórmico, produzindo aqui formiato de sódio e água. Ok. No início não tinha nada, 3 milimols de ácido e nada de sal. Aí eu coloco 2,97 da base, como a proporção é 1 para 1, ele vai consumir 2,97 e vai formar 2,97 de sal. No final aqui, o que vai acontecer? Vai sobrar, né, 0,03 milimols de ácido dentro do Erlen. Então tem ácido aqui, mas tem o sal também. Quanto? Os 2,97 formados na reação. Essa mistura, ácido fraco e o seu sal, é exatamente, então isso tudo está onde? Isso tudo está dentro do Erlenmeyer. No mesmo volume. Que volume vai ser? Vai ser 25 mais 29,7. Certo? Veja, como está tudo dentro do mesmo volume, eu posso trabalhar só com milimol mesmo, porque eu vou dividir isso pelo volume total, né? 25 com 29,7, 25 com 30, 55, 54,7, né? Mas aqui eu também dividiria por 54,7, então eu posso simplificar. De modo então que eu tenho um tampão. Como é que eu calculo? Vamos calcular aqui. Aproveitar aqui o nosso rascunho para ficar no mesmo foco. Beleza. Então, pessoal, vejam. Dentro do meu Erlenmeyer eu tenho o ácido na presença do seu par conjugado, que vem do sal formado aqui, né? Então, eu tenho esse equilíbrio de ionização do ácido formando H+, mais HCO ou menos, né? E eu tenho o valor do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos, quanto mesmo? 10 a menos 4. Então, qual é a concentração de ácido? Seria 0,003. Aqui é número de milimols. A concentração é dividido por 54,97. Certo? Vou até anotar aqui. 25 mais 29,7. Para não falar bobagem. 54,7. O volume total. E final aqui. Certo? Mas eu posso trabalhar com milimol, porque aqui vai dividir pelo mesmo valor, 2,97. Então, qual vai ser a concentração de H+? É justamente o que eu quero saber. É isso que é o meu tampão, é a mistura do ácido com o sal. Certo? Como eu sei que Ka é
concentração de produtos por reagentes. Eu coloquei tudo em função de x aqui. Não, aqui eu tenho os valores, então é direto. 1,8 vezes 10 a menos 4 é igual a x que multiplica 2,97 dividido por 0,03. Ó, aqui, ó, concentração eu dividiria por 54 e aqui dividiria por 54. Por isso que eu posso trabalhar com milimols direto. Resolvendo essa expressãozinha, quem é o x? O x é o H+. Vai dar, vamos lá. 1,8 exponencial menos 4 vezes 0,03 dividido por 2,97. 1,82 vezes 10 a menos 6. Então, qual é o pH da solução 1% antes do ponto de equivalência? Log disso aqui, 5,7. Olha aí, pessoal. A gente tinha calculado no exercício anterior o pH no ponto de equivalência era aqui, ó, 8,2, certo? 1% antes vai estar aqui, ó, no 5. Tá aqui para baixo ainda, né? 5,7, ó. Veja como o salto é grande, né? 1% antes dá 5,7. Aqui é o 7, 8,2. Né? Daí aquele salto da curva de titulação. Tranquilo? Bom, ok. Próxima parte, 1% depois. Né? Ou seja, quando eu colocar 1% a mais do volume equivalente, eu estarei adicionando um excesso de base forte. Né? Quer dizer, ó, vou aproveitar esse rascunho aqui, vamos lá. Vai ficar meio bagunçado, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Ó. Pessoal, olha aqui. Agora, né, eu continuo tendo 3 milimols do ácido no início. Só que agora eu vou colocar 30,3 da base. 30,3, ó, troca aqui, ó, por 30,3. Quanto vai dar o meu número de milimols agora? Vai ser 30,3 vezes 0,1 vai dar 3,03 milimols da base. Estão entendendo aí? Joga para cá, ó. Se eu colocar 3,03 milimols da base, ele vai reagir com todos os 3 que eu tinha aqui, certo? Vai formar 3 de sal, 3 milimols, e vai sobrar agora 0,03 da base, que é uma base forte. Então, se eu tenho NaOH 0,03 milimols. Em que volume? Em 25 mais 30,3, né? Eu vou ter uma concentração aqui, certo? Que vai ser 0,3. Dividido por 54,7. Não, agora não. É 55,3. Então, 0,03 dividido por 55,3. Correto? Igual. Ó, 5,42 vezes 10 a menos 4. Portanto, base forte, direto, né? Quanto que é o pOH? Log igual 3,3. pH é o que falta para 14. 10,7. Tá aí, então. Foi até bom a gente resolver de novo essa lista aqui, porque esse exercício 4 estava sem o gabarito. Então agora eu já vou, inclusive, colocar ele aqui, o resultado aqui no gabarito, na própria lista, né? Para as próximas edições, quando o pessoal receber, já ter essa resposta. Ok? Então, tá aí o exercício. Ainda não acabou. Ele quer saber qual seria após a adição de 50 da base. Bom, pessoal, eu não vou nem fazer, porque a solução é idêntica a essa aqui, né? Se eu colocar 50 da base, eu estou colocando, né,
é um excesso de quanto? É só pegar aqui, ó, 50 vezes 0,1 vai dar 5 milimols. 5 milimols, né? Vai reagir então 3 com 3, vai sobrar 2 aqui, ó. 2 dividido pelo volume total, ou seja, 75. 2 por 75, vou fazer aqui rapidinho. 2 dividido por 75. Aí o log disso vai dar o pOH. pH vai ser mais 14, 12,4. Ponto, ó. Então, após a adição de 50 mililitros da base de NaOH, pH da solução vai para 12,4. Que é bem aquilo que a gente tinha comentado aqui, ó, né? Acima, né, do 1% depois, ó, vai estar aqui no 12,4. Maravilha? Então, está feito aí. E, obviamente, isso aqui vai para o gabarito. Muito bom, muito bom. Legal, pessoal. Por enquanto é isso. Vamos para o próximo. Valeu!